Qual é o nosso objetivo agora? Nós vamos corrigir uma prova do Sebrasp e essa prova não é a mais difícil que nós faremos, tá? Faremos muitas outras bem mais difíceis. A ideia aqui, nesse primeiro contato com a linguagem do Sebrasp, é que você entenda como a sua banca processa as questões, como ela elabora as questões. Então, ó, esta prova ela trouxe 25 questões, uma delas foi anulada, foi a questão de número 25. Às vezes o aluno pergunta assim, o Sebrasp é do tipo que não anula? Anula. Por exemplo, na prova da PRF, no último certame, o Sebrasp também anulou questões de língua portuguesa, porque percebeu que a questão estava mal feita, gente, que não dava para ser certo nem errado. Ia depender do sentido ali que foi proposto, tá? Eu deixei a questão 25 aqui até para a gente analisar. E essa prova do Ministério da Economia para os cargos de analista. Então, bora lá pensar na nossa prova. Todo exercício de leitura do Sebrasp, ele começa assim. A gente vai falar disso para quem estiver fazendo o curso de teoria na aula teórica de interpretação de texto. Mas todo exercício começa com você já mapeando o seu texto, porque as provas atuais do Sebrasp, desde 2020 para frente, elas não trazem mais indicação de linha. Geralmente o que o Sebrasp faz é falar assim, o primeiro período do primeiro parágrafo, o segundo período do primeiro parágrafo, o terceiro período do primeiro parágrafo, o quarto período do primeiro parágrafo. Então, ele vai trabalhar com vocês falando assim, ó, isto é o primeiro período, esse aqui é o segundo período, esse é o terceiro período, esse é o quarto período do primeiro parágrafo. Então, você já começar a ler o texto sabendo que vai ser assim, facilita, né? Eu geralmente pego meu texto e organizo. Eu já faço assim, ó. Primeiro período do segundo parágrafo, segundo período do segundo parágrafo, terceiro período, quarto período, até para eu não ficar muito perdida na hora de voltar nas questões. Às vezes é um período bem pequenininho aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem outro, 2. Inclusive, ele vai mandar juntar esses dois aqui. Aí eu tenho 3 e vou trabalhando aqui, beleza. 3. Tô fazendo aqui primeiro, segundo, que era mais curtinho, ó. Terceiro, quarto. Aí, tô fazendo um aqui, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, assim, geralmente eu pego meu texto, olho a fonte, André Leiner, o cidadão, o consumidor e as cidades inteligentes. É um texto da Carta Capital, a chance maior é de se tratar de um artigo de o quê? Opinião só pelo local de publicação, a chance maior é de um texto argumentativo em termos de tipo e em termos de gênero, deve ser um artigo de opinião. Quando eu penso em adaptações, obviamente, eu posso ter inserido algumas coisas nesse texto para poder fazer questões. E toda hora que a gente vai corrigindo uma prova, eu quero ir para além da prova, porque é o nosso objetivo dentro do curso mesmo. Então, eu vou te explicando algumas outras coisas. Por exemplo, nesse texto aqui, ó, tem uma coisa bem interessante para a gente explicar que o Sebrasp não perguntou. Mas essa expressão, isso posto, ela está escrita errado, certo? É posto isso. Ou seja, poderia haver uma questão na prova perguntando sobre isso. Flávia, por que é o certo? Daqui a pouco eu te explico. Vamos começar na leitura do texto aqui para você entender a lógica, tá? Então, na leitura do texto, vou colocar na tela cheia, vou escrevendo e marcando com vocês os aspectos mais importantes. A cidadania na cidade inteligente é matéria complexa, só que eu já estou vendo uma opinião, né? Ele vai defender que é matéria complexa, é uma opinião. Cidadania, nesse local aqui, que é a cidade inteligente, é uma matéria complexa. Recente evento corporativo para o setor público, promovido por uma multinacional de tecnologia, definiu o cidadão como um consumidor de serviços. Tá, o evento definiu, não é o autor, não. Então, isso não quer dizer que o cidadão seja um consumidor de serviços, mas aqui existe uma definição, tá, desse evento. Um dos responsáveis por esse argumento é o que foi falado antes, tá?
é o economista Albert Hirschman. Esse sobrenome é alemão, acho que fala mais ou menos assim. Em 1970, Hirschman publicou estudos relacionando a felicidade de pessoas a empresas e a governos, com a capacidade de escuta dessas organizações. Então essa relação de fidelidade, eu li felicidade, fidelidade, tá? De pessoas a empresas e a governos, a capacidade de escuta dessas organizações. De acordo com Hirschman, não atender às necessidades de seu público fará com que ele procure alternativas. A competição no caso de firmas e a oposição no caso de governos. Então, ele já está falando o seguinte: se o governo não escutar, se as empresas não escutarem, a gente vai enfrentar a competição. Então, fidelidade tem a ver com escuta. A falta disso, né, não atender, leva a um exercício de competição, fazendo assim, ó, e vai levar a resultados no caso de firmas e oposição no caso de governos. Segundo o autor, segundo qual autor? Esse aqui, né, que tá aqui. Escutar seu público é levar em conta suas considerações. Suas de quem? Do público. Tá vendo uma referenciação? Levar em conta suas considerações e levar em conta suas considerações garantiria a qualidade no serviço prestado, o que, por sua vez, criaria lealdade para com a organização ofertante. Então, ele fala o seguinte, que essa escuta, aqui ó, escutar, garantiria qualidade, o que, por sua vez, levaria à lealdade. É um desdobramento, tá vendo? E você vai aprendendo a marcar o texto também, tal qual eu estou fazendo aqui. Por trás desse estudo está a ideia de que um governo e uma firma possam, em certa medida, funcionar da mesma maneira. Ainda que isso seja, em parte, possível, tal fato não torna o cidadão um consumidor, muito pelo contrário. Bom, agora eu já vejo uma opinião do próprio autor. Ele fala assim, tá, beleza, em certa medida o consumidor e o cidadão são iguais, mas isso não torna o cidadão um consumidor, muito pelo contrário. Então aqui eu já tenho um posicionamento do autor. Então ele fala assim, não é a mesma coisa, tá? Vejamos, e aí ele vai fazer uma análise, ele vai apresentar uma análise. Se um bem público fosse um bem de consumo, ele poderia ter seu acesso controlado pelo preço, quer dizer, não pode, regulado pela oferta e pela demanda. Bens públicos são justamente públicos porque são bens não rivais e não possuem paralelo de possibilidade de oferta, ou são essenciais e seu provisionamento em quantidade, qualidade e tempo hábil desafia a lógica empresarial e de mercado. Então, ele vai falar o seguinte, bens públicos são públicos justamente porque não são bens rivais, não possuem paralelo de possibilidade de oferta. Então, a opinião dele é que bens públicos são diferentes dos bens, o que, gente? De consumo. Os bens públicos, segundo ele, não seguem a lógica de mercado, qual seja oferta e demanda. Então, não seguem essa lógica de mercado. E aí, você vai fazendo essas informações aqui. Em saneamento, por exemplo, limitar sua oferta implica incremento de doenças e aumento de custos com saúde pública. Então uma forma argumentativa que ele usa é a exemplificação. Outra é a análise. Se um bem público fosse um bem de consumo, ele poderia, né? São recursos expressivos utilizados na argumentação do texto. E a alternativa, não gastar com isso, é a morte. Ou seja, se a pessoa não tivesse acesso ao saneamento, estaria fadada à morte. Portanto,
não se trata de condições normais de mercado, mas de investimento social, de sua obrigatoriedade. O caso do saneamento é visto como uma obrigação governamental. E esse, portanto, inaugura uma conclusão da ideia dentro do parágrafo. Isso posto, a forma correta é posto isso. Flávia, por que a forma correta é posto isso? As orações reduzidas de particípio gramaticalmente devem começar pelo verbo. Então, as orações reduzidas de particípio. Isso aqui eu achei que o Sebras perdeu de não ter feito uma questão, porque era uma questão boa, né? Então, a forma correta é posto isso, porque as orações reduzidas de particípio devem começar pelo verbo, é uma regra no português mesmo, tá? Então, posto isso, é natural perguntar se não seria necessário garantir o direito de cidadania antes do de consumo. Olha aqui, ó, a elipse marcando aqui a palavra direito. Garantir o direito de cidadania antes do direito, todo mundo consegue ver que está implícito, de consumo. É importante ter em mente que o cidadão não é e jamais será um consumidor. Então, cidadão versus consumidor, para o autor do texto, são coisas o quê? Diferentes. Esse deve dispor de bens públicos. Esse daqui deve dispor de bens regulados pelas leis de mercado, oferta e demanda. Então, lei de oferta e lei de demanda. Entretanto, isso não significa que não se deva procurar eficiência e rentabilidade na economia do setor público. Então, ele fala assim, ó, apesar de não ser um consumidor, ele faz uma ressalva. Isso aqui traz uma oposição. Quer dizer, isso não significa o fato de serem coisas o quê? Diferentes, não significa que não se deva procurar eficiência e rentabilidade na economia do setor público. Tampouco quer dizer também não. É diferente de tão pouco, né? Tampouco implica abandonar pleitos por qualidade. Tem que ressaltar a qualidade. Mas resulta em perceber que a qualidade está subscrita ao direito de acesso e usufruto, e não subscrita à possibilidade de seu consumo. Então, aqui, ó, está subscrita ao direito de acesso e usufruto, e não subscrita à possibilidade de seu o quê? Consumo. Porque aqui, ó, direito de acesso e usufruto é o que está relacionado a bens públicos, e não a possibilidade de seu consumo, que é o que está relacionado às leis de mercado. Então, ler esse texto aqui é esse exercício, né, gente? Fazer esse tipo de marcação que nós fizemos agora. E aí, nós vamos encarar as questões, porque é isso que nós estamos aqui para fazer. Bom, aí nós temos o seguinte: julgue os itens subsequentes relativos às ideias e aos aspectos linguísticos do texto anterior. O economista Albert Hirschman contribuiu para a definição de cidadão como consumidor de serviços. Ele fala isso, cujas necessidades devem estar atendidas pelas organizações, tanto governamentais quanto empresariais. Observe que esse item não fala do autor do texto. O item, aqui, ó, ele tá falando desse cara aqui, ó. O item não aborda o posicionamento do autor do texto. A posição, a opinião do autor do texto. Então, é isso que você tem que olhar, referência. Então, ele fala que o economista contribuiu para a definição. Vamos ver se contribuiu? Bom, vou usar um marca-texto azul para mostrar essas questões, tá? Bom, ele fala assim, ó,
Não atender às necessidades de seu público fará com que ele procure alternativas. Então, ele traz esse estudo, tá? E aí, nesse estudo, ele vai associando a qualidade no serviço prestado, o que leva à lealdade. Está a ideia de que um governo e uma firma possam, em certa medida, funcionar da mesma maneira. Então, ele traz essa ideia. Por trás desse estudo está a ideia. E o autor do texto entra com a sua opinião, ó. Ainda que isso seja em parte possível. Então, ele não está discordando disso, não. Tal fato não torna o cidadão um consumidor. Muito pelo contrário. Ó, esse cara aqui é um dos responsáveis por supor que o quê, gente? O cidadão é um consumidor, que a fidelidade das pessoas está ligada à escuta das organizações. Então, analisando o nosso item, o economista contribuiu para a definição de cidadão como consumidor de serviços, cujas necessidades devem ser atendidas por organizações, tanto governamentais quanto empresariais. Isso é verdadeiro. Aí o menino falou assim: não, mas o texto está falando o contrário. Não, o autor que ele mencionou, ou seja, esse aqui, ó, Albert Hirschman, trouxe essa ideia. E o autor do texto refuta. É uma argumentação por contraposição. Ele cita um autor e depois ele refuta o que esse autor quis dizer. Ele falou assim: tá, beleza. Pode até existir essa relação, mas isso não quer dizer, não endossa a ideia de que o cidadão é de fato um consumidor. Porque se assim o fosse, os bens públicos deveriam ser tais quais os bens o quê? Do mercado, os bens privados. E isso não é uma verdade. Então ele vai explicando toda essa lógica. Só que o nosso texto, ele fala assim que este autor contribuiu para a definição de cidadão como consumidor de serviços. Está no inicinho do texto, né? Então o item é certo e a gente vai justificar assim, ó, apesar de o autor do texto não validar essa ideia, ela é apresentada, porque o texto é feito dessa forma, né? Pela refutação dessa informação. Como suporte para a defesa, o plano de texto dele é rechaçar a ideia inicial. Então ele fala, tá, beleza, gente, tem certos pontos em comuns, mas não são idênticos. Então o plano de texto do nosso autor é rechaçar a ideia inicial, portanto, esse item é verdadeiro. Agora, olha como é que a gente tem aqui, ó, para o autor do texto. Nesse caso, eu estou pensando no texto como um todo. Os bens públicos são bens de consumo e seu acesso deve ser controlado pelo preço, regulado pela oferta e pela demanda. Claro que esse item está errado. O autor do texto defende exatamente o contrário. Ele explica ao acesso e ao usufruto. Diferentemente dos bens de mercado ou de consumo que se prestam ao mercado, né? Oferta e demanda, isso fica claro aqui no finalzinho do texto, ó. Quando ele fala assim, ó, resulta em perceber que a qualidade está subscrita ao direito de acesso e usufruto. Isso está falando de quê, gente? Dos bens públicos. E não a possibilidade de consumo, que está falando dos bens de consumo. Então, ele explica que são duas coisas diferentes. Aqui também, ó, ele traz isso aqui. Se um bem público fosse um bem de consumo, ele poderia ter seu acesso controlado, só que não é assim. Então, ele explica que não é dessa forma. Ó. Eles não
possuem paralelo de possibilidade de oferta. Então, na lógica do autor, no posicionamento do autor, ele fala que bens públicos e bens de consumo são coisas diferentes. Ele cita o autor alemão e depois ele refuta essa tese, mostrando que ele não concorda. Bom, na sequência, eu tenho assim, ó, feitos os devidos ajustes de maiúsculas e minúsculas, a correção gramatical e a coerência, quer dizer, não precisa ser exatamente o mesmo sentido, ó, correção e coerência, seriam preservadas caso o emprego, logo após da forma verbal vejamos, no início do terceiro parágrafo, fosse substituído por 2 pontos. Bom, ele vai falar, ele vai dar um exemplo hipotético, então ele quer isso aqui, ó, vejamos, adaptação de maiúscula e minúscula, tem que falar isso na prova, tá? Então, nesse caso, o se que estava lá maiúsculo, ele precisa passar a inicial minúscula. Por quê? Exceto em citações diretas, né, em falas, discurso direto, vou colocar um discurso direto aqui, usa-se inicial minúscula. Então, isso aqui verdadeiro. Ah, Flávia, voltando ao texto, então, só para eu ter certeza. Voltando ao texto, a gente tem esse ponto aqui, ó. Vejamos. Aí ele quer colocar 2 pontos aqui, ó, no lugar desse ponto final. Se um bem público fosse um bem de consumo, ele poderia ter seu acesso controlado pelo preço, regulado pela oferta e demanda. Posso colocar tranquilamente 2 pontos aqui, nenhum empecilho do ponto de vista gramatical e nem da coerência. Nem alterar o sentido propriamente, a gente altera. Ah, mas então ele falou coerência e o sentido foi mantido, não tem problema não. Aqui, ó, quando a gente fala manutenção da coerência, pode haver alteração pequena de sentido, mantendo-se a lógica do texto, mas não quer dizer que vai haver, não. Então, nesse caso aqui, eu não percebo uma mudança de sentido. Vejamos, aí ele vai mencionar, explicar uma análise, o quê? Hipotética. Ele vai dar um exemplo hipotético. Ele vai falar assim, ó, se o bem público fosse tal qual um bem de consumo, ele poderia ter seu acesso controlado pelo preço, regulado pela oferta e pela demanda. Só que não é bem aí, né? Não é bem assim que as coisas acontecem. Então, nesse caso aqui, nós temos que o item está correto. Fez-se a substituição do sinal de ponto final por 2 pontos, fez-se a alteração de iniciais maiúsculas e minúsculas. Isso aqui é outra coisa que a gente precisa observar, porque a falta disso faz o item estar incorreto no Sebrasp. Por exemplo, se eu tivesse só assim, a correção gramatical e a coerência seriam mantidas caso, após, vejamos, a vírgula fosse substituída por 2 pontos. E ele não falasse nada dessa adaptação aqui, ó. Se ele não falasse nada dessa adaptação, o item estaria o quê? Errado. E isso acontece no Sebrasp, tá? O ajuste é o problema. Ou a falta do ajuste. Então, nesse caso aqui, o ajuste colocado no texto. Então, item certo. Continuando, a gente tem o seguinte. Em tampouco implica abandonar pleitos por qualidade. O advérbio tampouco, que quer dizer também não, parônimos e homônimos caem muito no Sebrasp. Pode estudar esse conteúdo que faz sentido. Vou colocar alguns aqui. Também não poderia ser substituído pela expressão tão pouco, quer dizer muito pouco. Sem prejuízo da correção gramatical e do sentido original do texto. O sentido fica totalmente prejudicado. E a coesão também não fica tão boa, porque esse tampouco é um articulador, também não. E aqui eu não tenho essa noção. Então, a coesão, a estrutura semântica do texto também não fica adequada, tá? Nem a sintática, nem a semântica, porque isso aqui é um mecanismo de coesão, também não. E esse daqui já é um intensificador. Então, eu não mantenho a correção gramatical e não mantenho o sentido aqui, porque eles estão operando
de maneiras diferentes. Eles são elementos gramaticais da língua diferentes, tá? Flávia, então quer dizer que o Sebrasp gosta de cobrar parônimos e homônimos. Então, com certeza. Aqui, ó, nas questões. Então, atenção ao uso de parônimos e homônimos. Vou colocar alguns que eu já vi o Sebrasp utilizar. O porquê é muito usado. Você sabe que esse porquê junto é uma conjunção. Tem valor de quê, gente? Depois, só para a gente ter uma análise. Esse porquê separado equivale a pelo qual. Ainda pode ser usado em perguntas diretas ou indiretas. Aqui é uma noção de causa e efeito, né? O que mais que a gente tem? Esse porquê, que é um substantivo, equivale a motivo. A gente sabe que esse que pode ser acentuado, fim de frase ou antes de pausa. Isso aqui cai muito no Sebrasp. Às vezes o menino não reconhece porque ele nem viu que esse conteúdo foi cobrado. Outros que caem muito, afim junto e afim separado. Vou colocar os sentidos na frente, tá? Algumas expressões importantes, tipo na medida em que é diferente de à medida que tem que ter os dois, né? Isso aqui cai direto. Ainda pensando nessa seara aqui, ó, outra, de encontro a e ao encontro de. Então, ó, afim junto, afinidade. Afim separado, valor de para, é finalidade nesse caso. Sessão, reunião, período de tempo. Sessão da tarde, sessão psiquiátrica. Sessão, ceder, doar. Sessão, assim, subdivisão, departamento. Parte. Mandato, período de tempo. Mandato eleitoral. Mandado, ordem, comando, pedido. Descrição, de descrever. Descrição, de ser o quê? Discreto, né? Dispensa. Aqui, armário. Incipiente, iniciante. Incipiente com S, ignorante, que desconhece, que não sabe. Na medida em que, causa. À medida que, proporção. De encontro a, oposição. Ao encontro de, convergência, né? Associação. Então, associação, convergência. E a gente vai sempre revisar por meio de questões, tá, gente? Então, esse é um conteúdo que realmente o Sebrasp explora. Claro, gente, você não vai ter 5 questões de parônimos e homônimos na prova, não. Mais provável que você tenha uma só. Mas uma só faz a diferença aí na sua nota. Ainda mais que uma certa anula uma errada, né? Uma errada, desculpem, anula uma certa. Isso daí já faz o quê? Muita diferença. Bom, ainda nesse caso, então já sabemos que esse item 4 é certo ou é errado, gente? Item 4, errado. Os termos não mantêm nem o sentido, nem a correção gramatical, porque o trecho fica esquisito. Uma coisa é um intensificador, o outro é um conector. Bom, aí eu tenho uma questão de justificativa do emprego do sinal de crase. Eu tenho assim, ó, o sinal indicativo de crase em a possibilidade, último período do texto, é exigido em função da palavra subscrita. Então, ele está falando que esse aqui é o termo regente.
que é o termo regente? Termo que pediu a preposição, que está subentendida logo após o não e pela presença de artigo definido feminino a, porque a crase é uma fusão, é a junção de preposição mais artigo definido. Bom, volte ao texto, porque não existe outra opção para você. No caso, o ideal é que realmente você voltasse para analisar o contexto, se quem está pedindo a preposição é realmente a palavra subescrita. E aí eu já deixei mais ou menos mastigado aqui, ó. Na hora que a gente estava lendo, eu coloquei assim, ó. Mas resulta em perceber que a qualidade está subscrita ao direito de acesso e usufruto, e não subscrita à possibilidade de consumo. É isso mesmo. Para dar outros exemplos, para você se sentir mais confortável, vamos tirar isso aqui daqui, ó, só para eu usar esse pedacinho aqui, vou usar um roxo para ficar diferente do que já estava escrito, tá? Vamos supor que eu tivesse uma frase assim: sua atitude. Vou colocar essa e vou colocar mais uma frase aqui para a gente analisar como é que a gente poderia compor esses enunciados, tá? Já vou escrever o item certo, mas o meu objetivo aqui é só você observar o que é que a gente fez aqui, ó. Sua atitude foi semelhante à de outras pessoas. O acento grave aqui está empregado corretamente. Então, ó, eu vou falar assim: o uso. Vou colocar igual o Sebrasp, é a ocorrência de crase, que já ele usa mais a palavra crase. A ocorrência de crase se deve à preposição exigida pelo nome, aqui no caso a gente presta bastante atenção nisso, né? Semelhante é o termo regente, a qual se associa ao artigo feminino que subentende, porque no caso aqui eu estou subentendendo, o artigo subentende o substantivo que? Atitude. Subentende o substantivo atitude. Entre aspas, assim. Então, ó, a ocorrência de crase se deve à preposição exigida pelo nome semelhante. O que é semelhante a alguma coisa, a qual se associa essa preposição ao artigo feminino, que é a, que subentende o substantivo atitude. Então, sua atitude foi semelhante à atitude, ó, realmente, de outras pessoas. Então, a qual se associa ao artigo feminino que subentende o substantivo atitude. Verdadeiro. Respirei, vou fazer o de baixo agora. Vou fazer de outra cor só para não ficar embolado aqui para você. Ó, fez referência ao projeto do rapaz, não às etapas já realizadas. Então, olha o que vai acontecer. A crase pelo fato de a palavra referência estar subentendida após o advérbio não. Exigindo a preposição qual, gente? A qual se associa ao artigo as antes de etapas. Claro que aí eu poderia colocar substantivo, mas só para ficar menorzinho. Então, a crase ocorreu, só para a gente entender que várias vezes o Sebrasp vai trazer essas questões assim, ó. A crase ocorreu pelo fato de a palavra referência estar subentendida após o advérbio não. Então, aqui, ó,
fez referência ao projeto do rapaz, não às etapas. Então, nesse caso, assim, não fez referência. Ah, mas é o fez referência, mas é a referência que pede, né? Então, pelo fato de a palavra referência estar subentendida após o advérbio não, exigindo a preposição a, e é ela que exige, não é o verbo fazer, exigindo a preposição a qual se associa o artigo as antes de etapas. Então, quem faz referência a mais o as que a palavra etapas admite e, portanto, a crase prospera, que é isso, ó. Está subscrita ao direito e não subscrita à possibilidade de consumo. Gente, essas questões de justificativa, seja justificativa do acento grave, seja justificativa do acento gráfico, né? O acento de uma palavra. O Sebrasp não faz com tanta frequência questões de acentuação gráfica, mas faz, né? Assim, não é impossível. Houve já várias questões de acentuação gráfica, são comuns em prova. Então, não basta você saber que a frase está certa, que a crase foi usada corretamente. Você ainda tem que avaliar por que esse acento grave foi empregado. Então, beleza? Já sabemos isso. Vamos mais. Logo, nosso item 5 vai ser correto ou errado? Correto. Vamos para o próximo texto. Mais ou menos 5 ou 6 itens para cada texto. Prova com 50 itens, 8 a 10 textos. Jura, Flávia? 8 textos, 7 textos no mínimo, tá? Então pode esperar uma provona. Primeiro, segundo, terceiro, e aqui a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem parágrafo bem pequenininho. Quarto, já divido esses parágrafos a do primeiro, aí vou lá, 2, isso aqui não é término, né? Depois de ponto e vírgula a gente usa letra minúscula, não é término, está continuando a ideia. Então, 2. Aqui, olhei, só tem Flávia, 1. Aqui, olhei, 2. 2. Olhei, 2, 3, 4. Vou para cá. Esse é o meu quinto parágrafo. Sexto parágrafo. Divido 1, 2, 3. Aqui continuou, né, gente? 4, 5. Fiz aqui a minha divisão, depois eu vou parar de fazer isso, já vou trazer isso mais ou menos feito, tá? No início, eu tô querendo que você entenda que isso aqui é importante para sua vida na prova, porque senão você vai fazer um trem bagunçado, vai ter que ficar voltando ao texto. Olhou a fonte, respirou, não sei nem o que é esse. Vamos lá. Dentro e fora, centro e periferia, em ética, política e desenvolvimento humano. A justiça na era da globalização. Gente, deve ser um artigo. Pode ser um artigo científico, mas ele é cunhado em opinião, na posição desse autor aqui. Então, basicamente, a gente tem assim, ó, esse texto provavelmente vai ser um artigo. E provavelmente ele vai trazer opinião, vai ser argumentativo. Isso aqui você coloca e vai analisar o texto, tá? Aqui eu já sei que vai ser, tá? Tem que analisar o texto. Só pela fonte eu sei? Não, mas a fonte já é um ótimo indício. A diferenciação entre zonas centrais e regiões marginais, então, marginais periféricas, a margem, centros e periferia. Então, no caso aqui, para que ele usou os travessões? Ele explica. Zonas centrais, centro. Regiões marginais, periferias. Ok? Encontra-se hoje em várias ordens de grandeza, em comunidades, distritos, países, grupos inteiros de países. Olha, o Sebrasp devia ter feito uma questão aqui que eu também achei muito legal, que é te mostrando que aqui existe uma gradação, ó. Então, várias ordens de grandeza. Ele começa do menor, ó, comunidade,
distrito, país, grupos inteiros de o quê? Países. Você consegue perceber que nessa enumeração, porque é uma enumeração, as vírgulas foram usadas para enumeração, e mesmo não estando cobrando, eu vou te mostrando isso, porque em outras provas eu já vi aparecer. A enumeração constitui uma gradação. Você consegue perceber? Sai do menor para o maior. Grupo de países, vai do país para o grupo de países, tá? E aí ele vai explicar, então, essa diferenciação, ela é de várias ordens, então ela tem múltiplos fatores. Numa cidade, aproveito para te explicar um outro negócio. Tanto numa, já viu o Sebrasp cobrar isso, ou em uma, as duas formas são corretas. E as duas são aderentes à norma culta, porque às vezes a gente acha que tem que ser em uma. Não, as duas formas são corretas e as duas são aceitas na norma culta. A regra que a gente tem é que é facultativa a contração da preposição em artigos indefinidos. Isso é facultativo. Numa cidade, a atividade comercial concentra-se geralmente numa zona determinada. Ponto e vírgula. Em cada país, então pegou a cidade que era pequena, agora foi falar do país. Em cada país, poderia haver uma vírgula aqui, que isso é uma adjunta adverbial deslocado, tá? Então essa vírgula aqui seria bem interessante. Em cada país, há regiões nas quais se concentra mais fortemente a atividade econômica do que em outras. Você entende que ele desdobrou o raciocínio, né? Ele falou que as variações se dão em várias grandezas, comunidades, distritos, países ou grupos inteiros. Aí ele pegou um exemplo mais ou menos de distrito, de cidade. Numa cidade, a atividade comercial concentra-se geralmente em uma zona determinada. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, estou na cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente vai dizer que as atividades comerciais estão geralmente na região centro-sul. Beleza. Aí, existem outras regiões com atividades comerciais? Claro, né, gente? Região de Venda Nova, região do Barreiro, que são regiões enormes dentro de Belo Horizonte. Mas ainda dentro do Barreiro, concentrada em uma área. Dentro de Venda Nova, concentrada em uma área. É isso que ele explica. A atividade comercial concentra-se geralmente numa zona determinada. Em cada país, há regiões nas quais se concentra mais fortemente a atividade econômica. Ah, então no Brasil, por exemplo, Flávia, essa atividade econômica está mais concentrada no eixo sudeste. Isso que ele está falando. Percebeu a lógica aqui do texto? E ele está falando que isso é bom ou que isso é ruim. No fundo, ele vai falar que isso é ruim. Ele vai trazer assim, ó, essas discrepâncias, elas vão empobrecer uma parte da população e favorecer outra, tá? Então ele vai falar que isso é ruim. Mas aí vamos ler o texto para você perceber isso, é porque eu preparei a minha aula e obviamente já li. A diferença entre regiões centrais e regiões periféricas está baseada em uma multiplicidade de contrastes. Então não é um fator só. Então, é apenas o fator econômico? Não. Multiplicidade de contrastes. Só que eu lendo o texto facilito a sua vida. Eu tô pausando nisso aqui. Por isso, o meu apelo para que você faça antecipadamente as suas leituras, para ver se você realmente acertaria a questão ou se você teria uma dúvida. Aí ele vai falar quais são esses fatores geográficos, econômicos e sociais. Tá explicando, né? Que em toda a sua diversidade também apresentam em seu contexto elementos comuns essenciais. Então, eles são diversos, mas possuem elementos comuns. Os centros são primariamente grandes cidades ou cidades de dimensão média, sendo periferias as zonas de economia rural. As aldeias constituem centros menores na periferia. Então é o que eu tô falando. Às vezes, quando a gente pensa aqui em Belo Horizonte, você vai ter uma concentração de atividades econômicas na região centro-sul, mas você tem numa macro-região como Barreiro, numa macro-região como Venda Nova,
um polo de atividade econômica muito grande. E esses polos de atividade econômica é o que ele está chamando assim, ó, as aldeias constituem centros menores dentro das unidades mais periféricas, afastadas do lugar que produz mais impostos, né, que produz mais atividades. E ele não vai levar essa lógica da positividade não, gente, porque isso não é bom não, né? Diante das periferias, os centros são, sob alguns aspectos, privilegiados. Então, ele está mostrando isso aqui, ó. São privilegiados em alguns aspectos. Vou dar um exemplo óbvio. O deslocamento é menor. O tempo de deslocamento sendo menor, a pessoa que está numa região mais central, ela já tem mais tempo para, inclusive, produzir. Além de qualidade de vida, poder fazer uma atividade física, né? Porque gasta menos com o deslocamento, 2 horas para ir, 2 para voltar. Então, a gente tem essa lógica aí do trabalho. Eu, por exemplo, morava em Venda Nova e trabalhava no Pitágoras da Cidade Jardim. Para eu estar 7 horas dentro da sala de aula, gente, eu trabalhava de manhã, né, escola regular. Para eu estar 7 horas na sala de aula, eu tinha que sair da minha casa 5h30. Se eu saísse 6, parece pouco, porque 1 hora eu pegava a primeira engarrafada, eu pegava ali a parte da Lagoa da Pampulha engarrafada, eu chegava perto do IAPI, engarrafava de novo e eu não chegava no horário. Saindo de 5h30, eu chegava aqui mais ou menos por volta de 6h30, chegava bem antes, né? Não precisava chegar com meia hora de antecedência. Ah, mas é bom falar, não precisava não, podia chegar 10 minutos antes, estava ótimo. Mas o problema é que se eu deixasse para sair um pouquinho depois, eu chegava atrasado, era sempre 7h30. Então esse tempo de deslocamento é um tempo precioso, né? Sob a perspectiva geométrica, as somas das distâncias entre o ponto central e quaisquer pontos do interior é menor do que entre um ponto da periferia, qualquer que seja esse ponto, e qualquer ponto no interior. Então aqui, né, gente, ele tenta fazer essa relação, mostrando que existe ali um desequilíbrio nesses deslocamentos. Em torno de uma grande cidade, de uma megalópole, encontram-se maiores artérias de circulação ordenadas de forma radial e não em círculos concêntricos. As vias de uma periferia a outra conduzem, por isso, com frequência através do centro, também quando isso exige maiores desvios. Então, mesmo de uma periferia a outra, às vezes vai dar volta, vai passar por todo o centro, quando, na verdade, seria possível uma rota alternativa que seria mais adequada. Para cada tipo de troca, como trânsito, comércio, turismo, transmissão de conhecimentos, os centros oferecem especiais vantagens. Eles dispõem de uma infraestrutura mais rica, então esse aqui é um ponto, do que as regiões marginais. E os contatos sociais são mais densos, mais pessoas circulando ali. Hospitais, universidades, institutos de pesquisa, instituições culturais, museus, teatros, salas de concerto, etc., enumera várias vantagens ali. Encontram-se predominantemente ou até exclusivamente nos centros. As possibilidades de formação são mais diversificadas e de melhor qualidade. Então, nessas localidades, as pessoas têm mais chances aí. Mercados de centro se destacam por ofertas mais ricas, quantitativo mesmo, do que os mercados de periferia. O nível de vida é mais alto, os salários são mais altos, mas também os custos de manutenção de vida são mais altos. Então, é lógico que existem aspectos que não são tão positivos. Ah, tudo é positivo? Nem tudo é positivo. Nos centros, com relação à vida social, está especificando, fez um recorte. E essas vírgulas, elas são necessárias, porque isso aqui é um termo deslocado, né? Vigora uma cultura pluralista. As pessoas são mais individualistas, mas também mais flexíveis do que nas periferias. Então, existe um individualismo e, em contraponto, existe uma flexibilidade. No interior, poderia haver uma vírgula aqui, a cultura é mais fortemente presa à tradição. A mobilidade social é menor. A vida decorre mais calma e vagarosamente. E as pessoas se movimentam menos apressadamente. Quanto às atitudes mentais e intelectuais, elas também são, em geral, menos ágeis e, com frequência, mais conservadoras. Então, o texto traz toda uma análise
desses universos que ele caracteriza como universos distintos, apesar de alguns pontos de semelhança. Então ele fala que tem muita coisa diferente, mas tem pontos em comuns. Ele só não trabalha esses pontos, tá? Ele fala que há elementos o quê? Comuns, essenciais. O negócio é que ele ressalta na argumentação do texto exatamente esses pontos de divergência. E agora vamos interpretando o texto e a gente vai voltando, porque não tem outro caminho para a vida. Então, sua vida é essa daqui. Uma estrutura de centro e periferia surge com frequência por razões e fatores bem diversos conforme o texto. Então, ele vai explicar o seguinte, essas estruturas, né? Então, uma estrutura de centro e de periferia surge por razões e fatores bem diversos. Está no início do texto. Aqui, ó. Ele fala que a diferenciação entre zonas centrais e marginais encontra-se em várias ordens, tá? E depois ele vai falar assim, ó, a diferença de regiões centrais e regiões periféricas está baseada em uma multiplicidade de fatores. Então, quer dizer, uma região central, ela surge por um motivo diferente de uma região periférica. Que motivos diferentes seriam esses? Ele dá exemplo, ó, geográfico, econômico e social, em que toda a sua diversidade também se apresenta. Então, o item aqui, ele é difícil de ser lido, mas o que ele está falando é assim, ó, o surgimento de uma região de centro ou de uma região periférica tem fatores variados. Aí ele cita quais, né, no texto? Geográfico, culturais, sociais. Então, isso aí é verdadeiro. Item 6, certo. Melhor parte para a gente perceber isso aqui, ó. Então, aqui, ó, fatores diversos. A formação e a identidade desses espaços. Então, temos os dois. Aí depois eu tenho o seguinte, a correção gramatical do texto seria mantida se o vocábulo que, segundo parágrafo, fosse substituído por onde. O que a gente sabe do onde, primeiro, é que ele equivale a em que. Então aqui é só um que sozinho, provavelmente não vai dar certo. Mas eu sei mais uma coisa, eu sei assim, ó. O pronome onde não só pode ser usado em referência a lugares. Aproveitando para a gente revisar isso aqui, antes da gente olhar lá o texto, imagina que eu tivesse assim, ó. Houve uma época em que a gente está revisando. Eu quero saber se eu posso trocar por onde, sim ou não. Aí vou responder. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Aí eu quero trocar esse que aqui por onde? Posso. Aí assim, ó. Que você tá treinando comigo, tá? Então vamos imaginar essas referências. Eu já sei que o onde equivale a em que. Então, nesse caso aqui, eu fui mais esperta que o Sebrasp e só coloquei aqui em que nesses dois. Bom, esta frase aqui já estava impossível, porque não tem situação em que o onde equivale a que sozinho. Ele precisa desse em aqui, ó. O onde, ele tem um em dentro dele, tá? Então, quando eu falo assim, pronome onde, é como se ele guardasse a regência em dentro do coração dele, do útero dele, tá lá. Faz parte da essência dele. Então, quando eu falo o local que ele me apresentou era bonito, mesmo sendo lugar, é lugar, tô vendo. Posso substituir por onde? Não. Por que que não, gente? Porque não tem a regência em, tá vendo? Então, o local que ele me apresentou.
Eu, por exemplo, não precisaria nem voltar ao texto, eu já sei que isso aqui está errado. Por quê? Eu saberia o seguinte, onde guarda a preposição em, dentro do útero dele. Tá lá, ó. Dentro dele, esse N aqui, ó, deve ser do M. Mentira, não é não, tá, gente? Mas é onde ele tem um N dentro dele. É uma regência associada a esse pronome. Então, quando eu falo o local que ele me apresentou, não tem jeito. Tem jeito de eu trocar por o local o qual. Pode o local o qual ele me apresentou, porque quem apresenta algo. Então, o local aí funciona dentro da estrutura, esse que é como objeto direto. Logo, não pode. Esse onde riscadinho quer dizer não pode. Houve uma época em que as coisas eram mais fáceis. Posso trocar por onde? Não, não pode. Mas o motivo agora é outro. O em até apareceu, né? Mas você não pode porque época não é lugar. Então, houve uma época, o que você poderia fazer? Pode, na qual. E aqui, ó, não é lugar. Então, eu tenho que olhar duas coisas. Eu tenho que olhar, para usar o pronome onde, eu tenho que olhar a regência. E eu preciso ter uma regência qual, gente? Em. E eu tenho que olhar o antecedente. O meu antecedente precisa ser lugar. Eu tenho que olhar duas coisas, né? Uma só não. Então eu falo assim, ó. O local em que estávamos seria demolido. Ah, isso aqui tá certo. O local em que estávamos, no qual. Beleza? Onde estávamos. Então, aqui eu posso substituir por onde, eu posso substituir por no qual. E aí, no texto, eu já sei que não pode. Por que eu já sei que não pode, gente? Por causa da regência. Nem se fosse lugar, não poderia. Só que não é lugar ainda, tá? Então, para completar e facilitar a sua análise, ainda nem é lugar. Então, olha o que a gente tem aqui no texto. Segundo parágrafo, esse quezinho aqui, ó. A diferença entre regiões centrais e regiões periféricas está baseada em uma multiplicidade de contrastes que em toda sua... Deixa eu só peraí que eu falei errado, tá? Contrastes. Que em toda sua diversidade também apresentam em seu contexto elementos comuns. Então, ó, multiplicidade e contraste, porque aqui, ó, tá apresenta, então não vai poder ser diferença, tá vendo? Então, eu falo assim, ó, a diferença entre regiões centrais e regiões periféricas, né, ela está baseada em contrastes, que apesar dessas diversidades, apresentam também alguns elementos essenciais comuns. Então, não dá para eu pensar nem diferença, nem contraste, nem sociais, econômicos e geográficos, econômicos, sociais. Ou seja, não dá para você pensar aqui na ideia de lugar. Como você não pode pensar na ideia de lugar e ainda a regência não é em, você já sabe que aquilo ali está afastado de Deus. Nesse caso, eu nem voltaria ao texto, tá, gente? Tendo conhecimento aqui de que a regência do pronome onde é em, não precisava voltar ao texto mesmo, não. Não precisa, de verdade. Bom, pensei nisso aqui, já sei que esse item está certo ou está errado? Está errado. E continuei. Por quê? Porque a vida não para. Depois, o sentido original do texto e sua correção gramatical seriam mantidos se o período diante das periferias, os centros são, sob alguns aspectos privilegiados, fosse reescrito do seguinte modo: pediu o sentido original, eu marcando aqui, e a correção gramatical. Eu tenho que olhar as duas coisas. Sentido e correção. Você já viu que a gente já viu os enunciados todos aqui, ó. Sentido e correção. Aí vou. Seriam mantidos da seguinte forma. Diante das periferias, ele só trocou em relação às periferias, tá? Então, aqui, começou daqui, ó. Os centros são privilegiados, ó. Os centros são privilegiados. Eu, geralmente, eu vou identificando os elementos comuns, igual eu fiz aqui, ó.
os centros são privilegiados. E veja o que trocou, porque aí eu consigo fazer uma análise mais detalhada. Agora, eu tenho diante das periferias em relação às periferias. Beleza? Tá aqui, ó. Esse pedaço aqui equivale a esse daqui, ó. A e A. Esse daqui era o B, é esse B aqui, ó. B. Vai até o privilegiados. E aí eu tenho esse pedacinho C. Em alguns aspectos, sob alguns aspectos. B. Não altera nada, gente. Então, em alguns aspectos, sob alguns aspectos, quer dizer, uma parte dos aspectos, não todos. Eu ia alterar se eu falasse todos. A simples substituição de sob por em não altera. Flávia, eu senti falta de vírgula, mas aqui, os adjuntos adverbiais estão no fim da frase, ó. Então, os centros são privilegiados em relação às periferias em alguns aspectos. Como os adjuntos adverbiais foram colocados no fim da frase, eles dispensam vírgulas. No caso aqui, ó, diante das periferias. Aí, os centros, sob alguns aspectos, eu vou ter adjunto adverbial deslocado. E vou ter adjunto adverbial deslocado. Como os adjuntos, os termos circunstanciais, foram posicionados no fim da frase, eles dispensam vírgulas. Então, eles dispensam o quê? Vírgulas, beleza? Aí, então, gente, esse item certo ou errado? Item certo. Então, eu mantive tanto a correção gramatical quanto o sentido do trecho. Houve a manutenção tanto da correção quanto do sentido. E aí, quanto mais exercício você fizer, mais confiante você estará para essas questões de escrita. E no nosso curso, tanto no curso teórico quanto no curso de apenas exercício, nós faremos listas e listas somente de manutenção do sentido e correção gramatical. Nós vamos reescrever um monte de frases para você avaliar isso aqui. No trecho, em torno de uma grande cidade, de uma megalópole, os parênteses foram empregados para isolar um trecho de caráter o quê? Explicativo, sim. Ele falou o que é uma grande cidade, né? Como se ele quisesse explicar. Então, o que é uma grande cidade? Uma megalópole. O trecho, né, isolado tem caráter explicativo. Poderia substituir por parênteses, por travessões, os parênteses? Sim. Sebrae também pergunta muito isso, né? Então, seria possível substituir os parênteses por travessões. Eu sei que não está perguntando isso não, tá, gente? Mas é porque isso aqui cai tanto que aí a gente já vai reforçando. É possível substituir os parênteses por travessões. Flávia, e se por acaso falar que os travessões conferem maior ênfase ao trecho? É verdade, gente. Por incrível que pareça, a gente fala que travessão é mais enfático que outros sinais de pontuação quando se trata de isolar termo de natureza explicativa. E o Sebrasp, inclusive, já trabalhou isso. Só que você tem que ter um cuidado com isso. Quando eu falo que os travessões conferem maior ênfase, isso não significa mudar o sentido. Então, eu brinco e falo que travessão é igual decote, não muda o tamanho do peito. É apenas uma ênfase, mas não muda o peito, não. Então, substituir parênteses por travessões pode conferir aumento de ênfase, porque a gente diz na gramática que os travessões, eles
produzem uma pausa mais enfática que os parênteses. Ponto. Mas isso não altera o sentido do trecho, nem altera a coerência, combinado? Porque o Sebrasp vai adorar fazer essa intercambiação entre parênteses e travessões. Isso vai ser super comum, e vírgulas também, tá? Em trechos de caráter o quê? Explicativo. Na verdade, a gente já pode até fazer uma revisão aqui, vou usar um azul, que é falando o seguinte: em trechos de caráter explicativo, você vai ver que a gente pode usar vírgulas, parênteses ou travessões. E vai ser comum o Sebrasp falar que isso aqui dá maior ênfase. Só que você já sabe que não muda o quê? O sentido aqui, ó. Se não altera o sentido, também não altera a coerência, né, gente? Isso aqui é uma dica, é porque você vai ver isso aqui muitas vezes, tá? Então, trechos de natureza explicativa, eles podem vir entre parênteses, entre travessões ou entre vírgulas. E, no caso dos travessões, a gente diz que eles conferem maior ênfase, mas isso não altera o sentido, beleza? Lembrar que parênteses e travessões, nessa intercambiação assim, não muda nada. Só que os travessões conferem maior ênfase. Aí você fala assim, é igual decote, é só uma ênfase. Não muda nada. De acordo com as ideias do texto... Ah, então beleza. O que a gente vai colocar na 9? Certa ou o quê? Errada. Certa. Aí vamos para 10. De acordo com as ideias do texto, as distâncias a serem percorridas entre as periferias são menores que as distâncias a serem percorridas entre as periferias e os centros. É o contrário. O texto está falando que elas são o quê? Maiores. Flávia do Deus, eu achei tão embolado isso aí que eu não consegui entender. Deixa eu só te explicar uma coisa. Aí é a aulinha de geografia. Ó, isto é o centro, beleza? Aí você tem uma zona periférica aqui e uma aqui ou uma aqui, beleza? O que ele está falando é que seria muito mais fácil, por exemplo, essa zona se comunicar com essa sim. Só que lá no texto ele fala assim, ó, ainda quando existe um caminho alternativo para a comunicação de zonas periféricas, os transportes públicos, as vias, elas obrigam as pessoas a passarem pelo centro, ampliando o caminho, aumentando a rota. Então ele fala que o caminho periferia passa desnecessariamente, muitas vezes, pelo centro. E ele fala que isso amplia o deslocamento. Isso é interpretação de texto purinha, purinha. Ai, Flávia, onde é que ele fala isso no texto? Mulher, que eu não vi isso no meu texto. Vamos lá. E é um trechinho que tá bem, assim, muita coisa escrita, né? Ele é nesse parágrafo aqui, ó. O final é o melhor, porque aqui, ó, as vias de uma periferia a outra, então quer dizer, deslocamento periferia a periferia, conduzem por isso com frequência através do centro. Também quando isso exige maiores o quê? Desvios. Então o que ele está falando é o seguinte, eu posso ter uma periferia aqui, outra aqui, o centro aqui. Com frequência eu vou passar pelo centro para me deslocar até a outra periferia. E isso porque os centros vão ter as vias radiais, o transporte público vai ser conduzido da periferia para o centro. E aí depois ele volta para outra periferia. Então ele mostra que é isso. Aí, ó, aqui ele está falando isso aqui é a mesma coisa, mas aqui está mais claro, na minha opinião. Diante das periferias, os centros são, sob alguns aspectos, privilegiados. Na perspectiva geométrica, a soma das distâncias entre o ponto central a qualquer ponto do interior é menor. Daqui para cá, tá vendo? Que qualquer ponto da periferia. Qualquer que seja o ponto interior. Em torno de uma grande cidade ou megalópole, encontram-se as maiores artérias de circulação ordenada de forma radial.
e não em círculos concêntricos. As vias de uma periferia a outra, por isso, por conta dessas vias radiais, Antônio Carlos, Cristiano Machado, né? Com frequência atravessam o centro, mesmo não sendo necessário. Então, essas distâncias periferia, elas são consideradas distâncias maiores. Ô Flávia, mas ele fala com frequência, mas ele não fala que é menor, ele fala com frequência maior. Então, isso aqui contradiz o nosso texto, ó. De acordo com as ideias do texto, as distâncias percorridas entre as periferias são, beleza? Podemos acrescentar aqui, ó, com frequência maiores que as distâncias percorridas entre as periferias e os centros, por causa disso, porque tem que passar pelo centro para chegar na outra periferia. Aqui, ó, a rota. Em vez de assim, né, que seria o ideal, a rota é assim, ó. Beleza? Em vez dessa periferia se comunicar aqui, como a gente tem vias aqui, é assim. Entendeu? Então é isso que ele estava falando lá no texto. Bom, e aí você continuou e ler esse exercício de cuidado, de pensar no vocabulário. Eu sei que é desgastante, eu sei que essa leitura é uma leitura pesada, mas se a gente sabe que 40% da nossa prova vai ser leitura, nós vamos dar importância a isso. Eu aqui, você aí. Sem prejuízo da correção gramatical. Opa, que aqui não pediu sentido. Sem prejuízo da correção gramatical do texto e das ideias nele expressas. Ah, não, então pediu sentido também. Isso é uma outra forma de se cobrar manutenção do sentido. Então, sem prejuízo da correção gramatical do texto e das ideias nele expressas, o nível de vida é mais alto, os salários são mais altos, mas também os custos de manutenção de vida são mais altos. Ao final do quinto período, poderia ser reescrito, mantendo a correção e o sentido, tá? Da seguinte forma: o nível de vida e os salários, aí ele colocou basicamente uma questão que envolvia o quê, gente? Pontuação, ó. O nível de vida e os salários, assim como os custos de manutenção de vida, são mais altos. Bom, o mas também, gente, é aditivo, assim como também é aditivo. Então, ele estava falando assim, o nível de vida é alto, os salários são altos e os custos também são altos. Então, esse mas também não é uma ressalva, né? Porque senão o outro tinha que ser abaixo. Então, nesse caso aqui, ó, eu poderia reescrever mantendo o texto. Ó, o nível de vida e os salários, assim como os custos de manutenção de vida, são mais altos. Beleza? Os três continuaram altos. Ó. O nível de vida é alto, o salário é alto e o custo de manutenção de vida é alto. Aqui tá falando o quê? O nível de vida, os salários, assim como os custos de manutenção de vida, são altos. Então, aqui, ó, os dois trechos, o item é certo. Valendo-se então trazem a mesma informação. As vírgulas aqui estão bem colocadas. Ele fez uma ressalva, né? Então, nenhum problema, né? Então, aqui não há falha, ele está bem empregado. Bom, aí vou para o item 12.
A correção gramatical do texto seria mantida, caso as vírgulas que isolam o trecho com relação à vida social, início do último parágrafo, fossem suprimidas. Gente, o que eu tenho ali? Eu tenho um adjunto adverbial dentro dessa sequência do texto. Eu tenho essa frase, ó, não vou nem voltar no texto porque eu já decorei até a frase, ó. Nos centros, vírgula, com relação à vida social, isso aqui é um adjunto adverbial com certa extensão deslocado. Vírgula. Aí depois, vigora uma cultura pluralista. Aí o resto eu não lembro, não. Aí ele fala lá, negócio de flexível e tal. Então, aqui, ó, nos centros, isso aqui já é um adjunto adverbial, mas isso aqui é um outro adjunto, ó. Com relação à vida social, vigora. Então, vigora essa cultura pluralista com relação à vida social. Então, esse termo aqui é um adjunto adverbial deslocado. Esse termo com certa extensão logo deve vir entre vírgulas. Tem que ser entre vírgulas. Logo, ó, ele fala somente correção. A correção gramatical do texto seria mantida caso as vírgulas que isolam o trecho fossem suprimidas. Nesse caso, é só correção gramatical, tá vendo? Aqui era correção gramatical e um outro jeito de falar o quê? De sentido. Então, cada questão vai cobrando uma coisinha. Essa daqui era sentido e correção gramatical. E aí a gente vai vendo que realmente o Sebrasp explora isso aqui. Flávia, então como é que eu vou considerar o item 12? Errado. Não pode tirar isso aqui. Por quê? Porque você tem um adjunto adverbial deslocado. E aí, como você fez 6 itens, o que resta para você? Outro texto. Flávia, o que é isso? Vai ser um número cabalístico? Eu chego no 6, eu tenho que ler outro texto? É a vida, você e eu. E o detalhe é pior, né, gente? A gente tem que ler aqui interpretando, prestando atenção em tudo, prestando atenção até no útero do Sebrasp para a gente não errar. E vai na Coca-Cola, e vai no café, e vai na paçoca, é uma coca, uma paçoca, vai na água de vez em quando, vai tudo, né? Tipo assim, eu tô cercada aqui, ó, gente, é um café, uma coca, vai em tudo que vai dar certo. E você também. Bota tudo em cima da mesa para não ficar arrumando desculpa para sair para pegar. Eu vou botando, tipo assim, uns 10 copos. Uns 10 copos. Aí eu já deixo uma garrafa de café aqui, mostrar para vocês. Aqui, ó. Já deixo aí a garrafa, já deixo o adoçante, para não levantar. A gente só levanta para fazer xixi. O resto não pode, não. Porque senão você desfoca, gente. Ah, Flávia, e a técnica de Pomodoro? Eu acho super interessante, gente. Só que o problema é o seguinte. O povo que fica parando a cada 20 minutos, render é difícil, entendeu? Então eu acho assim, você tem que medir o seu nível de concentração. Você dá conta de um pouco mais e todo dia você tenta 5 minutinhos a mais, de repente vai fazer sentido. É claro que você não pode se violentar. Se você não dá conta de ficar mais do que 20 minutos, por exemplo, numa aula ao vivo ou numa aula gravada, se você não dá conta de ficar mais de, sei lá, 50 minutos fazendo questões, ok. Devo apenas lembrá-lo de que no dia da prova você ficará sentado por 4 horas e meia, no mínimo, lá esperando a prova, fazendo sua redação. Então você tem que se habituar a isso, amigo. A vida é um compromisso com você. E é uma forçação de barra também. Tô pausando aqui pro café, que a gente vai fazer o outro texto. Tô descansando, já descansei. Pronto, pronto. Bora pro Mário Quintana. E é isso que você vai fazer no dia da prova. No máximo, você vai levantar, ir ao banheiro, lavar o rosto, respirar, né? Respirar fundo, isso ajuda mesmo. Dá uma respirada, conta até 60 ali para dar uma relaxada no corpo e manter um nível adequado de oxigenação no cérebro e de concentração. Respirou? Aí vai, amigo. Continua. Toma um tiquinho de café, tá bom. Muito bom.